Olá, pessoal! Tô aqui hoje para falar junto com a Ingrid. Nós vamos falar sobre a questão das doenças crônicas e a vida íntima, né? Vida de casal, como lidar com essas questões. Muito bem, que bom que vocês já estão aqui. Sejam bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui. Deixa eu escorar aqui um pouquinho melhor a minha tela. Deixa eu subir ela aqui um pouquinho. Muito bem. Olha só. A Ingrid já tá chegando. Muito bem. Deixa eu adicionar ela aqui. Já vai estar entrando aqui. Hoje é um tema delicado, que coisa boa. Oi, Ingrid, tudo bom? Seja bem-vinda. Oi, obrigada. É bom estar aqui com você hoje. Seja bem-vinda a mais uma Pegasus, né? Para a gente conversar. E hoje um tema tão importante, né? Tu que trabalha com a questão... Eu vou pedir para tu te apresentar, né? Mas tu que trabalha com a questão da psicologia hospitalar, né? É tão importante esse tema, né? A gente trazer para a discussão, né? Um tema que é a questão da vida íntima, né? A questão das doenças, como é que tu vê isso também, né? Então, eu tô super feliz que tu tá aqui, porque acho que vai agregar muito a gente poder falar sobre esse tema. Ingrid, queria que tu te apresentasse para as pessoas te conhecerem. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Você é uma inspiração para mim. Então, estou super emocionada mesmo de estar aqui Que hoje. legal, que joia, obrigada. Bom, eu sou psicóloga hospitalar. Desde a graduação, sempre, né, fui por esse caminho mesmo, da área hospitalar. Já trabalho na área, hoje na assistência, na preceptoria. E também outros trabalhos fora do hospital, mas também com essa temática da saúde. E a área da sexualidade está ali o tempo todo, né? Porque mexe muito com todos os pacientes. Não tem como, né, fugir disso. Uhum. Dentro do hospital, fora do hospital, quando vem uma doença, mexe muito com a sexualidade. Ai, sem dúvida, sem dúvida. Conta um pouquinho do teu trabalho, Ingrid, lá no hospital, e aí depois a gente vai entrando nessa temática, né? Que sabe que, assim, são muitas pessoas que trabalham, né, nessa área, né? Tem um trabalho riquíssimo para ser feito, né, dentro do hospital, mas também a gente não vê as pessoas falando muito, né? Então, assim, acho que pode ser assim, muito interessante, né? Porque a gente pega, às vezes, o paciente quando ele saiu do hospital, ou quando tá o cônjuge está hospitalizado, enfim, ou, né, depois que a coisa já está resolvida, porque, tipo assim, não, eu vou me tratar e depois eu volto para terapia, né? Vou tratar fisicamente e depois eu volto para terapia. Então, tu, né, acompanha isso, né? Eu pego, então, desde... Às vezes até sem um diagnóstico, né? O paciente, ele interna, sem saber muito bem o que está acontecendo com ele. Eu trabalho numa realidade de SUS, então, às vezes, o paciente não tem ideia, assim, de nada, né? Do corpo dele, em geral. Hoje, eu sou responsável no hospital pelo setor de nefrologia. Então, na unidade de internação, transplante renal e na hemodiálise. Uhum. Acho que o paciente da hemodiálise ambulatorial, ele vai para casa, né? Volta, ele traz bastante essa questão, né? Da sexualidade, diferente do paciente internado. Só Porque ele está imagino. internado e não está pensando nisso. Sei. Sim, porque ele vem para o hospital, faz o tratamento e volta para a realidade dele, né? Agora, alguns pacientes, principalmente pacientes mulheres com câncer, ou os pacientes até mesmo ali, né, com alguma insuficiência renal, quando mexe com o corpo. Então, coloca um catéter. A mulher, né, quando tem a mastectomia, as cicatrizes. O paciente com insuficiência renal crônica, ou ele usa um catéter,
né? Que pode ficar, às vezes, pendurado e fica à mostra para todo mundo, ou ele põe uma fístula. E a fístula, ela é feita pela cirurgia, né? Uma ligação de uma veia com uma artéria para o fluxo sanguíneo ficar bem forte. E isso faz com que, em alguns pacientes, você consegue ver no braço a veia, né? Então fica super alto. E isso mexe muito com a questão da autoestima, de não querer mostrar o corpo, de ter vergonha. Então, isso eu acho que eu vejo muito mais em mulheres, essa questão, né? Até ali mesmo no hospital, né? Nossa, e agora? Quando eu receber alta, né? O meu marido, como que ele vai me olhar? E os homens, dependendo também do diagnóstico, mexe também, né, com a questão. Até, por exemplo, né, acho que fala muito de câncer, né, que eu acho que é o que fica mais fácil, Sim, né, e a gente é. o tempo todo. Um paciente com câncer de próstata, por exemplo, que uma lesão pode mexer na musculatura, né, erétil ali, pode Sim, atrapalhar, ele tem que colocar uma prótese, né? isso. Isso mexe também. Sim, Ou eu já paciente. tive pacientes com câncer de testículo, assim, que ficaram depois sem desejo, né? Sim. Olha, o pessoal está comentando aqui. No hospital não dá para fazer nada, risos. Mas a doença atrapalha muito a vida sexual. No hospital, a gente escuta a preocupação, né? De principalmente se mexe com a estética, de como que vai ser quando eu sair daqui. Claro, enquanto aparecem uns casos assim de que acontece umas pegadas durante a noite, já aconteceu do pessoal da enfermagem entrar no quarto e pegar, né, o casal ali no leito. Já enquanto aparecem umas histórias assim, mas é raro, né? Até porque o quarto não é só para uma pessoa, né? É SUS ali, né? Às vezes tem 2, 3 no mesmo quarto. Mas já enquanto essas coisas acontecem. Mas quando ele vai para casa e lida e olha para essa realidade, aí costuma aparecer muito. No setor de hemodiálise, né, o ambulatorial, eu já vejo mais com os homens. Uhum. Porque uma insuficiência renal crônica, hoje, o maior número de pacientes com insuficiência renal crônica vem por conta de uma diabetes, que já traz em si vários outros problemas. Isso, vem dificuldade na ereção, baixo desejo. E aí eles começam. E aí os homens começam a procurar os médicos, né, até para tomar algum medicamento. Aí sim começa a aparecer dos homens, mas dos homens eu acho que fica mais ali na internação é mais difícil, a não ser que seja isso também acontece, que um paciente que interna por uma lesão. Então, às vezes, eu já peguei alguns casos de marceneiro que está mexendo ali com uma ferramenta e sem o uso do EPI no trabalho, acaba cortando ali um pedaço, fazendo umas coisas assim meio até estranhas, mas aí eles falam, né, a preocupação. Mas durante a internação é muito difícil. Mas quando recebe alta e está ali no ambulatório, até mesmo os pacientes do transplante, porque eles transplantam, a mulher tem uma cicatriz enorme, né? Então tem essa questão também de mostrar o corpo, porque um transplante renal, o rim ele vai na frente, então fica na barriga. E é um corte grande. Então mexe, tem o uso dos medicamentos e tem um tempo, né? Olha, logo você vai ter sua vida normal, né? Os médicos falam, mas os primeiros meses tem que tomar um cuidado por conta dos imunossupressores, né? Porque qualquer coisa pode pegar ali uma infecção. E aí, até essa é engraçada, assim, porque as mulheres, quando estão na hemodiálise, na diálise peritoneal, a libido, ela fica mais devagar, porque tem toda a questão do tratamento, que é cansativo. E quando vai para o transplante, a energia vai voltando, né? Porque tem um rim ali e as toxinas todas do corpo tá saindo. E aí elas começam, e aí, doutor, quando que eu posso? Elas começam a ter pressa. Ter desejo. Que bom. Sim. Porque também é um movimento de vida, né? A sexualidade, ela tem isso, né, Ingrid? Assim, é como se fosse retomar a vida, né? Aos pouquinhos. Porque a doença, ela
coloca a libido voltada para autopreservação, né? Então ela fica ali mais quietinha, olhando para a saúde, para a vida dela. E a libido, às vezes, né, dependendo do caso, não é nem para ela, né, própria, é para o outro. E aí só começa a pensar nisso depois, mas entra primeiro nela. E aí isso vai ficando adormecido. Uma das coisas que acontecem muito, até falando de casal, às vezes o casal, quando vem uma doença de algum, tem casal que se aproxima muito Aham. e tem casal que para, né? Porque não consegue olhar e estar ali junto, exatamente porque essa libido acaba sendo para si, né? Esse cuidado. Sim. Olha só, a Alexandra está aqui falando. Vocês trabalham em grupo no hospital? Assim, fazem terapia de grupo ou tem algum trabalho de grupo para essas mulheres, para esses homens? Eu vou falar da minha realidade. Da minha realidade, eu não trabalho em grupo porque eu não consigo. Por alguns motivos. O paciente internado, principalmente agora em época de Covid, né? A questão da aglomeração, tudo aquilo, Aham. hoje Sim. nem visita está acontecendo direito. Mas na internação é mais difícil acontecer um trabalho em grupo. Para os pacientes ambulatoriais é mais fácil. Só que no setor de hemodiálise eu trabalho com pacientes que acordam muito cedo, então numa sessão que começa às 6 horas. Eu estou aqui em São Paulo e tem pacientes que não vêm de São Paulo, vêm de outras cidades, porque na cidade que ele está não tem, né, Uhum. uma clínica de diálise. Então, o transporte da prefeitura busca ele 3 horas da manhã e a sessão termina às 10. Durante a sessão de hemodiálise, acontece de tudo. Tem intercorrência, tem paciente que está dormindo, como uma fuga, tem paciente que não dorme a noite inteira para dormir na sessão de diálise. Então, durante a sessão é super difícil, fora que toda a equipe está ali no meio. E depois, esse paciente que acordou às 3 horas da manhã para chegar, se ele sair às 10h10, o transporte da prefeitura vai embora e não leva ele. Então, eu também não consigo. Entendi. Aham. Isso é da minha realidade. Tem lugares que fazem. O meu trabalho com grupos é com os familiares que ficam às 4 horas da sessão esperando. Esperando. E aí eu, junto com toda a equipe multi, a gente faz um trabalho, principalmente de psicoeducação com eles. Ah, que legal, Ingrid, porque e aí deve surgir também, né, essa questão da vida mais íntima, né? Como lidar, né? Às vezes é um pai, às vezes é uma mãe, às vezes é um companheiro, uma companheira, né? Tem pacientes, a maioria, assim, acaba sendo mais idoso por conta da diabetes mesmo, mas tem pacientes muito jovens, 16 anos, né? Tem crianças, 30 anos, e que isso mexe bastante também, Nossa. até numa questão cultural. Um paciente, né, um homem, 30 anos, casado, e que a mulher está trabalhando e ele não. Aham. Né? Isso acontece muito, né? Essa inversão de valores. E aí acaba aparecendo na sexualidade também, porque daí é o homem que não tem muita vontade, né? Aquela questão cultural toda, né? Sim. Ó, Bi Andrade está dizendo assim: sou estudante de psicologia e a área hospitalar tem um grande interesse. Essa live me esclarece muita coisa. Que bom, né, Ingrid? Que bom que tem gente que gosta da área hospitalar. Que ótimo. Deixa eu ver o que mais. Tem mais coisa aqui para baixo. Deixa eu ver. A área Interessante isso, hospitalar né? é uma área A mulher tem uma cobrança com o corpo gigante, né? Uma cicatriz pode causar tanto impacto. não só a cicatriz, né? Mas todo o tratamento. Uma mulher que tem ali um câncer na região pélvica e vai fazer uma radioterapia, por exemplo, a radioterapia ela pode fazer o estreitamento, né, do canal vaginal e não conseguir ter relações por conta da dor mesmo. E aí ela vai precisar muito de uma fisioterapia pélvica para conseguir. Dependendo de Uhum. onde ela está da realidade dela, Não talvez ela tem. não consiga isso tão fácil. Uhum. E aí imagina, né? Todas as questões aí envolvidas, né? Não só do corpo, que muda tudo, É, mas em tudo, assim, sim. mexe muito. São muitas perdas, né? Tu tá falando, né, Ingrid? Assim, porque
uma coisa é a pessoa assim ter questões emocionais, né? Às vezes a educação, né? Algum trauma, alguma coisa que a gente consegue trabalhar a questão emocional e a pessoa consegue lidar com aquilo. A doença crônica, ela já é diferente, né? Porque é algo que tu vai tratar e tu vai ter que conviver com isso, né? E com esses impactos. Então, precisa recontratar a relação, precisa recontratar, né? O que um vai esperar do outro, né? Eu me lembro, assim, de fazer estágio em hospitais, né? Bem no começo, assim, da faculdade. E realmente, assim, é uma realidade que a gente não vive, né? Assim, que é uma realidade, assim, da doença mesmo, né? De reorganizar a sua vida para que tu consiga lidar com essa situação, né? Então, assim, é um desafio muito grande, não só para a pessoa, mas para os profissionais também. Fico pensando, né? Que trabalho lindo que tu realiza, né? Um outro trabalho que eu faço é com pacientes com hemofilia, só que esse eu faço no consultório. E a hemofilia, ela é uma doença principalmente para o adolescente, assim, né? Que ela é super difícil porque ela tem uma deficiência no fator 8 do sangue. Então, tem problemas ali, né? De uma certa forma, na coagulação. E o paciente, quando descobre, porque na maioria das vezes são meninos, porque é genético, então passa, né, da mãe para o menino. Acontece de ter em meninas, mas é mais difícil. E geralmente descobre ali quando é pequenininho. E não existe, né? Não tem uma cura, mas tem um tratamento profilático, onde tem que ser infundido um medicamento na veia para que a coagulação aconteça da melhor forma possível, né? Então é um medicamento com esse fator 8 que tem deficiência. Ele dura em torno de 10 a 12 horas no corpo do paciente, esse medicamento. Então, imagina um adolescente quando descobre e começa a vida sexual dele. A gente imagina, né, às vezes, que a hemofilia cortou o dedo, ralou o joelho, não vai parar nunca de sangrar. Mas o maior problema é dos sangramentos internos. Então, imagina o menino nos movimentos, né, da parte sexual mesmo. Muitos acabam morrendo porque tem uma questão de vergonha de falar com os profissionais mesmo, né, da saúde, de que está tendo ali relações sexuais, não faz uso do fator 8, porque de uma certa forma é até constrangedor, né, principalmente falando em adolescente, e durante a relação acaba tendo, né, uns sangramentos na região pélvica mesmo, e muitos acabam morrendo, assim. Oh, nossa! Assim, o que é hemofilia? Traduz pra gente, Ingrid. Porque, assim, eu tenho uma vaga ideia, né? O que são os sintomas, por exemplo, para identificar o... Na verdade, não tem geralmente sim, né? Descobre pequenininho, mas pode acontecer, né, de mulheres já adultas de repente descobrirem. Tem aí alguns estudos que falam da questão emocional, né, envolvida nisso, porque é raro, né, mulheres adultas de repente ter hemofilia, mas geralmente descobre por conta da dificuldade de coagulação. Então começa a aparecer manchas, né, o roxo, o sangramento mesmo, que é difícil de ser estancado. Não é uma coisa assim que sangra, sangra sem parar, né? Aham, Para de sangrar, forma ali a casquinha, mas ele demora um pouco mais. Mas os maiores sangramentos, eles são internos. entendo. Então, como é uma doença genética, já descobre lá de pequenininho, o tratamento começa a ser feito. Só que o tratamento, ele é profilático, então tem que ser infundido todos os dias esse medicamento, porque ele dura em média de 10 a 12 horas. Tem um medicamento novo que está surgindo, que ele é subcutâneo, igual à insulina, e pode ser aplicado uma vez por semana. Só que ainda não está disponibilizado no SUS, estão tentando disponibilizar isso de forma mais fácil, porque vai mudar totalmente uma qualidade de vida.
nas clínicas de hemofilia, eles ensinam a criança desde pequenininha a se autoinfundir, né? Mesmo. Porque senão tem que ir todo dia na clínica para fazer isso. E aí o ideal, como tem esses sangramentos, né, internos, é numa atividade física, tem que ser evitado, dependendo do tipo de atividade, porque isso pode causar aí esses sangramentos internos, e aí pode gerar, né, até a morte. Nossa. E aí, ou então, como a maioria dos sangramentos são em regiões tipo joelho, coisas assim, uma artrose, né, problemas que pode acontecendo, né, trazendo outros problemas, igual a diabetes. Sim, e fico imaginando, né, trabalhar com adolescente, né, uma doença crônica, né, e que vai repercutir no seu estabelecimento de vínculos, de viver a sexualidade, né, de assim, de se experimentar, né, assim, nossa, que desafio mesmo, né, Ingrid? É, porque começa antes, né? Igual você falou, né? Tá ali na adolescência descobrindo as coisas e às vezes vai deixar de descobrir, às vezes por um medo, né? De acontecer alguma coisa, porque cresceu aprendendo que não pode um monte de coisa, porque tem que se tratar, porque, né? Quem que vai querer ficar com alguém daquele jeito? Assim, pode surgir vários pensamentos, né? Uhum, várias fantasias. Uhum, sim. E eu acho que esse é não sei se é o maior mal, né, da doença crônica, Ah, porque ela é para a vida, né? E algumas vão surgir depois, mas algumas vão começar lá de pequenininho. E isso pode trazer mudanças grandes na vida, né, das pessoas em todos os sentidos. uhum. Sim, sem dúvida. É aprender, lidar com todos os desafios da vida, né? E mais esse que vem junto aí, que é tu ter que fazer tratamentos contínuos, tu tá atento, né? Assim, precisa mesmo do papel do psicólogo para conseguir assimilar isso, né? Porque são coisas, é como se tu. Nossa, é uma coisa até. Eu tenho um sobrinho que é especial, né? E tem toda uma organização para esse nosso sobrinho, né? Para esse meu sobrinho, para a gente incluir ele na vida, né? Ele não escuta, quer dizer, ele escuta, ele não enxerga, ele não senta, ele não come, né? Assim, ele emite emoções e tal, mas assim, tem toda uma mudança na família a partir da chegada dele, né? E tem toda uma inclusão, todo um movimento. Ah, isso dá para a gente fazer, isso não dá. Então, por exemplo, a família viaja de férias, ou alguém da família está de aniversário, a gente vai viajar, a gente vai para lugares próximos, aonde todo mundo pode ir, aonde ele pode ir também, né? Então tem todo. Então eu fico imaginando isso, né? Assim, na vida familiar, né? Na vida nesse andar da vida, né? É algo muito desafiante. Algumas coisas é difícil. Pensando em pais, né? Ah, Para ensinar para os sim. filhos de forma geral, imagina quando o filho ele tem ali, né, alguma questão patológica. Fica isso muito mais difícil, né? Sim, e aí também, né, é interessante isso, né, Ingrid? Porque eu tava pensando, né, o quanto isso também não afeta a vida do casal, né? Tu ter um filho com uma doença, né? Tu ter um pai ou uma mãe com uma doença, vai afetar também a relação, né, do casal, né? O estabelecimento desses espaços, né? Assim, de tempo, de dedicação, porque como é que eu posso viver a minha vida de casada aqui feliz, saudável, plena, se eu estou aqui do lado, né, com uma pessoa que está doente na minha família, ou que, né, não precisa nem ser o casal, né, só de ter alguém já na família já mexe, já exige uma capacidade de doação, de elaboração, às vezes até eu não sei como é que seria a palavra, assim, de nossa, fugiu a palavra agora. Dissociação. Faz sentido essa palavra? Sim, porque é muito comum que quando
E aí falando, né, desde a gestação, tem toda uma idealização, né, daquela criança, daquele filho, e de repente descobre que essa criança tem ali algum problema. A mãe começa que se sente culpada, né? Porque ela quem gerou, então a culpa principal ali foi dela. E isso já vai trazer um problema, porque ela vai pensar, né, que a culpa é toda dela, então ela vai ter que fazer de tudo para compensar essa culpa. O pai vai estar pensando ali mais um monte de outras coisas. A mãe vai estar muito mais perto dessa criança. Então, com certeza já vai gerar aí questões nesse casal. Alguns pensam, né, vamos ter outro filho para lidar com isso, né? Porque daí outro vai vir diferente, mas às vezes não, né? Às vezes vem outro filho da mesma forma. Então, eu acho que desde a idealização, né, desse filho, do que pode acontecer, de como ele vai vir, tem um documentário que se chama Do Luto à Luta. Ele fala de crianças, né, com síndrome de Down. E aí fala exatamente disso, né, desse luto, desse filho idealizado, dos estigmas que vai acontecendo com relação a tudo isso, e essa luta, né, para lidar com isso, porque essas crianças vão crescer e vão ser inseridas na sociedade, e esses pais, né, como que vão lidar com isso? Então, o trabalho vem desde eles. E uma vez eu ouvi você falando, né, que nós psicólogos precisamos falar da sexualidade, perguntar da sexualidade para os nossos pacientes. No hospital, isso é meio difícil, né? Porque o paciente ali no hospital, ele está falando da doença. Então, se aquilo que ele precisa falar é daquilo que a gente vai falar. Mas, imagina os pais, né, passando ali com a gente numa orientação e tem uma inserção, né, dessa criança, do filho na sociedade. Vai falar também de namoro, da sexualidade em geral. E a gente precisa tocar nesse assunto. Sim, Não tem como deixar de não. lado. E até, por exemplo, assim, né? Numa adolescente, se vai namorar, se não vai, se vai usar camisinha, né? Se vai usar anticoncepcional, qual é o impacto disso? Né? Por exemplo, um pouco a menina teve uma trombose, ela não pode tomar anticoncepcional, então vai ter que se falar sobre isso, né? Agora, isso é a sexualidade biológica, né? E não essa que é relacional, que é, né, assim, desse contato, dessa construção. Fiquei pensando muito, né? A gente vê muito filme, né, Ingrid? E tu vive a coisa lá no real, né? Que importante mesmo o trabalho, né, da psicologia, a gente poder pensar essa realidade mesmo, né? Para mim é uma coisa que vem pouco, né? Não vem no consultório, ou mesmo as pessoas que, né, assim, no máximo vem a menopausa, vem, né, alguma dificuldade depois de um tratamento de câncer, alguma coisa assim, né? Agora tem toda uma realidade da doença crônica mesmo, né? Assim, Eu costumo falar que a questão do adoecimento, ela faz parte da condição humana. Todo mundo vai adoecer de alguma coisa em algum momento. No consultório, a gente geralmente não vai buscar atender pacientes com alguma doença. O que acontece de hora em quando é alguém da neuropsicologia atender pacientes com algum problema neurológico e na questão de reabilitação. Mas, em algum momento da nossa vida, no consultório, mesmo não atendendo pacientes com alguma doença, em algum momento o paciente ou vai ter alguma doença ou alguém da família vai ter alguma doença. Eu falo a mesma coisa com relação ao luto, né? Porque todo mundo morre. Então, às vezes, quem está no hospital, né? Os psicólogos do hospital adoram falar de luto, porque a gente lida com a morte o tempo todo, né? Todo dia ali tem alguém morrendo e muda toda a nossa rotina e a gente precisa lidar com aquilo. nossa. Só que quem está fora do hospital não pensa, né, nessa questão de preciso trabalhar com luto. E esquece que o luto é a mudança do mundo externo e do mundo interno, né? Não é só a questão de morte.
E a doença também, todo mundo vai passar por ela. Então, eu falo que todos os psicólogos precisam entender da questão da doença. Porque você está ali no consultório trabalhando X coisa, daí a pouco fica doente, vai mudar totalmente o foco do atendimento. Então, tem que saber algumas coisas, né? É importante. Mas a gente não olha como. Hoje eu acho que tem crescido mais, existem até alguns cursos de oncologia clínica para atender no consultório, por exemplo. Né? Mas eu acho que é em todos os lugares, né? Eu, por exemplo, atendo paciente com hemofilia no consultório. Nunca atendi nenhum paciente com hemofilia no hospital, por exemplo. É, sem dúvida. Então, E, em algum momento isso pode passar pela nossa vida, né? Pode. E a gente, enquanto profissional, né? A gente tem que gostar muito dessa área, né, Ingrid? Assim, é uma área que, assim, eu admiro, assim, muito, né? Porque tu sabe que eu cheguei a... Olha só, né? Como é que são as coisas. Eu passei num concurso para um hospital. Quando a minha filha mais velha nasceu, né? Quando a minha primeira filha nasceu. E aí eu cheguei a entregar todos os documentos, né? E era um concurso, assim, super difícil e tal, né? E eu entreguei todos os documentos e tal. E daí chegou no dia. Eu durante aquele período que eu estava circulando no hospital para levar documentações e para, sabe, assim, eu fui circulando pelo hospital, né? E eu comecei a ficar com uma sensação que eu não ia dar conta de trabalhar ali, né? Assim, não sei se naquele momento estava ligada a eu ter um bebê pequeno e tal, né? Assim, mas eu tinha uma sensação assim de que eu não ia dar conta. E aí eu acabei não indo trabalhar. E a minha irmã, ela é enfermeira, né? A minha irmã trabalha em hospital já há 20 anos já. E como isso é assim, algo especial, como isso é algo que exige uma disposição interna mesmo, né, para trabalhar. Não sei se tu percebe isso e, claro, nós estamos fugindo um pouco do assunto, mas assim, isso me veio agora até porque eu tô assim, gente, né, que trabalho especial. a área hospitalar, eu acho que ela vai por dois caminhos, né? As pessoas que amam e as pessoas que odeiam. Quem gosta, gosta muito e é o sonho estar dentro do hospital. Só que muitas pessoas estão ali na teoria, vendo aquela coisa. Hoje tem muita gente romantizando a questão da morte, né? Que a morte é bonita, tem uns papos assim. Eu acho que não. Eu sou contra quem fala essas coisas porque a morte não é bonita, né? A morte, por mais que o paciente esteja ali, né, nos cuidados paliativos, consciente, falando sobre a morte, ninguém está esperando isso, né? E a forma que a família vai lidar e o próprio paciente não é bonito, né? Não é uma coisa cheia de flores. E na teoria a gente escuta muito, né? Essa coisa bonita. E aí a gente se encanta e vai lá. Muitos, quando entram na área, uma das formas, né, de estar ali na prática, como psicólogo mesmo, é fazendo uma residência. Só que a residência é uma carga horária super alta, são 60 horas semanais. Nossa! 60 horas semanais, 80% da carga horária é prática. Então é o recém-formado que gosta da área, presta a prova e entra. Muitos não dão conta, porque é um trabalho muito intenso, diferente daquilo que a gente vê na faculdade, né? A clínica escola. Você atende, está lá no consultório, tá protegido pelas paredes, uma poltrona confortável. No hospital você não tem nada disso. Você não faz uma rotina, né? De tal hora tenho tal paciente, tal hora eu tenho que fazer tal coisa. Não tem nada disso. No hospital você planeja uma rotina, você até consegue, talvez, em algum momento, mas daí a pouco um paciente intercorre, né? Um paciente morre e você tem que parar tudo que você está fazendo para ir atender aquela intercorrência. Ou você está atendendo o paciente, vem alguém da enfermagem para levar o paciente para tomar banho.
ou para levar para fazer algum procedimento, uma cirurgia. O nosso atendimento ele é interrompido o tempo todo. No consultório isso não acontece. Uhum. Então, para ser psicólogo hospitalar, precisa ser muito flexível, lidar muito com a criatividade, porque você não tem poltrona, você não tem uma sala, você vai atender no meio de vários outros pacientes, no corredor, onde tiver espaço. Às vezes você vai ter que ter um joelho bom, porque você vai ficar ali agachado e. Porque não tem, né, uma cadeira para você e você tem que estar ali, né, pertinho do paciente. A clínica é isso, né? Você se inclinar para o paciente. E você tem que estar ali pertinho, né? Como não tem a proteção das quatro paredes, você vai chegar mais perto. Às vezes vai tocar o paciente, segurar a mão, às vezes até fazer um cafuné nele, coisa que no consultório a gente não faz. É. Ai, Chico, tá me arrepiando aqui, porque é isso mesmo. É uma. Sabe que aqui na minha casa a gente assiste muito Grey's Anatomy, né? E me passa isso, assim, ouvindo tu falar, é exatamente isso, né? Assim, embora ali tenha uma coisa de um distanciamento, mas é algo assim que tu precisa mesmo sair da tua posição, né? É, toda resguardadinha ali do consultório, né, Ingrid? Para poder estar próximo. E aí eu fiquei pensando, né? Como que a sexualidade vai aparecer mesmo, né? Ela não vai aparecer, né? Ela não vai, assim, é segundo plano. A questão ali é sobrevivência emocional e física, né? A questão ali é a dor concreta, real, o medo da perda, né? A pessoa, né, quer um atendimento, ela quer um olhar, né? Ela quer esse toque que vai fazer ela se sentir viva, né? E, nossa, é um trabalho muito rico mesmo. Olha só, estou atendendo uma paciente que sente fortes dores nos testículos. Fez cirurgia e o problema voltou. Com isso, gerou vários problemas na sexualidade. Sim, porque o que acontece, né? Só o fato de fazer uma cirurgia numa região dessa já causa um desconforto, né? Uma sensação assim, nossa, será que vai funcionar? Não vai, né? O nosso trabalho é justamente trabalhar com traumas, né? Não sei se tu trabalha com essa linha também, Ingrid, de olhar as questões pela questão, pelo viés do trauma mesmo, porque às vezes é um estresse pós-trauma, né? De uma cirurgia, né? E aí pode ser sexualidade ou não, mas vai vir um estresse, vai vir um trauma, né? É sempre um trauma. Tu ir para um hospital, né? E agora com o Covid, então, nossa. No hospital, o trabalho ele é muito rápido, né? Uhum. Às vezes eu faço só um atendimento com o paciente. Hoje eu atendi, amanhã quando eu chegar lá, eu não sei se o paciente vai estar lá, porque ele pode ter morrido, ele pode ter sido transferido, ele pode ter tido alta, eu não sei. Então, às vezes é só um atendimento, às vezes uma coisa muito pontual. A gente trabalha muito com a questão. Eu trabalho com a psicanálise, né? Então, o paciente ele vai trazer ali o que ele tem que trazer naquele momento. Só que no hospital a gente corta, né? Dá uns cortes assim, porque eu não posso abrir nenhuma ferida, porque eu não sei se eu vou conseguir dar conta Entendi. daquela demanda, porque amanhã eu não sei se o paciente está lá. Então é muito, tem um foco, né, das questões do adoecimento. Passou disso, na alta eu encaminho para psicoterapia. Então acontece muito questão do trauma, né? O paciente ele interna e vai para um pronto-socorro. O pronto-socorro é aquele monte de paciente junto, de tudo quanto que é doença junto, às vezes no mesmo lugar, um paciente que está ali só com sintomas de gripe, do lado dele tem alguém que está tendo uma parada cardíaca. Então, assim, aquilo é muito assustador. Tem muito paciente que, quando vai para a enfermaria, fala disso. De ainda bem que eu saí do pronto-socorro, aquele lugar era horrível. Então, traz aí alguns medos, né? Mas no hospital também tem muito ganho secundário. Tem, né? Tem, porque no hospital, às vezes é um paciente que sei lá, tá mais carente, Ele né? vai Não ter tá o, ganhando ali. ele vai ter o olhar da família, às vezes, né? É. Até a questão do transplante.
O transplante renal, ele pode acontecer de doador vivo e doador cadáver. É muito comum, assim, não é uma coisa que eu vi só uma vez, mas algumas vezes. A esposa tá ali com a doença renal e o marido fala que vai doar o rim. Muitas vezes ele doa e se separa. Muitas O vezes. que tu acha que acontece? Acho que é uma compensação aí, né? Cada caso é um caso, mas eu acho que traz muito assim, de ó, eu vou ajudar ela, faço ali, né, dou vida para ela, porque eu tô dando um pedaço meu para ela e cai fora. Outra coisa que acontece muito, e aí sim, dentro da doença crônica, eu vejo bastante na hemodiálise, né? Quando os pacientes recebem alta, muitas mulheres falando que, ai, no momento que eu mais precisei, o meu marido me traiu, ele foi embora. De troca mesmo, assim, a mulher estava internada e ele arranjou outra e foi embora. E quando ela chega em casa, o marido não tá mais lá. Assim, de não receber visita, de ninguém do hospital nem conseguir contato com ele, até quando ela tem alta. Isso também acontece. Sim. São relações que talvez já estivessem desgastadas antes, né, Ingrid? Assim, mas é de uma dureza, né? É de uma desumanidade, né? Assim, porque, pô, espera passar, então, né? Organiza as coisas, né? Ai, é difícil mesmo, né? E como trabalhar isso com o paciente ali, né? Naquele espaço, né? Como é duro mesmo, né? Não dá. Não dá, né? Aí tem, aí tem que ir pro consultório, porque daí no consultório dá para dar conta do, do adoecimento, das questões que pode trazer com relação ao estar internado, né? Esses traumas, as mudanças que a doença pode trazer de rotina, de qualidade de vida, da sexualidade, né? Às vezes essa separação, às vezes um novo relacionamento, porque acontece muito dos pacientes conhecerem outros pacientes e rolar ali várias Sim, porque na coisas. verdade eles começam a compartilhar, né? Assim, eles se identificam, eles têm as mesmas dificuldades, né? Assim, às vezes eles conseguem um entender melhor o outro do que se for alguém que não faz a mínima ideia, né? Eu imagino que sim, imagino, as pessoas se conhecem, eles começam a criar uma frequência de ida ao hospital, eles, né, enfrentam os mesmos desafios. Imagino que sim. Nossa, talvez até se transformasse em algo que ajudaria, né? Que ajudaria um ao outro, que ajudaria a enfrentar esses momentos, né? Essas perdas todas, né? Sim, porque muitos pacientes falam de que quem vai me querer agora desse jeito? Aham. E tem, né, toda uma idealização, e, né, imagina o cara de tal jeito, a mulher de tal jeito. E às vezes, né, encontrando alguém que tem ali vivendo as mesmas coisas, a mesma realidade, né, assim, facilita muito. Então acontece, de hora em quando tem ali, surge um casal novo. Ah, imagino que sim. E que bom, né? Eu acho que assim, talvez tem coisas que vão ficar mais fáceis, né? De serem enfrentadas, né? Tô aqui Porque pensando. tem porque tem vida. Eu fiz mestrado e no meu mestrado eu trabalhei com a doença crônica. Ela traz muito a questão de quem tem uma doença crônica é deprimido. Hum, Muito, né? Tem um monte de pesquisa que fala isso. E eu ali na hemodiálise eu pensava assim, porque eu via alguns pacientes que sim, né, perdi o rim e era como se tivesse perdido toda uma vida, mas via outros num movimento de vida. E aí eu fui pesquisar a resiliência das mulheres em hemodiálise. E aí eu escolhi as mulheres exatamente por conta da questão social, né, onde a mulher tem ali vários papéis. E a doença renal crônica, ela traz a mudança no trabalho, porque um paciente que está na hemodiálise, ele precisa dialisar 3 vezes na semana por um período de 4 horas. Então, não vai mais trabalhar, né? Freud já falava que trabalho é vida. uhum, Às vezes o casamento acabou, uhum. né? A questão da autoestima, porque
o rim não tá fazendo o que tem que ser feito, mexe com o hormônio, a pele fica seca, o cabelo cai, Uhum. a fístula, né? O catéter, as cicatrizes, porque põe o catéter de um lado, depois põe de outro. A fístula que vai fazendo várias cicatrizes também, geralmente no braço. Então tem toda uma mudança. E aí eu fui pesquisar exatamente isso, de tá, a gente já sabe que as doenças crônicas, os pacientes ficam deprimidos, mas eu tô vendo que tem alguns aqui que têm vida. Será que tem, né, uma resiliência? Qual que é a força que essas mulheres têm? E aí, uma das perguntas que tinha no meu questionário, eu perguntei da sexualidade, porque tem uma mudança, né? Então, muitas falaram, a hora que eu mais precisei, meu marido foi embora. Outras falaram que não mudou nada, mas foi um número muito baixinho. Mas ficou ali, teve essa mudança muito alta, mas principalmente com relação à autoestima. A autoestima a gente pode trabalhar em terapia. Isso. Sim, exato. Né? A forma dela se olhar, dela lidar com aquilo. Então a gente consegue trabalhar isso. Logo, elas têm vida, então tem depressão? Tem, mas não é a maioria. Porque tem ali uma vida, elas têm uma força de lidar com aquilo. Então, o quanto sim, né? O nosso papel é extremamente importante, né? Em todas essas questões, e na sexualidade, né? Que também é vida, Isso. né? Traz essa pulsão, assim, né? De que meu rim parou, eu tô com uma diabetes, eu tô com isso, mas estou me relacionando, estou tendo contato de diversas formas, e o quanto que isso é importante. Isso. E até porque a pessoa ela vai é, também ter os porquês dela melhorar, os porquês dela se tratar, né? Que às vezes é uma parceria, às vezes é um filho, às vezes é, né? Somos irmãos. Não, eu quero, porque eu quero, né? Retomar minha vida, eu quero fazer outras coisas, né? Mas é um trabalho lindíssimo, né, Ingrid? Nossa, eu tô aqui assim, tô viajando aqui né, no quanto que nós, enquanto psicólogos, como a gente pode ajudar as pessoas mesmo, né? Assim, não só aqueles que nos procuram, mas em instituições mesmo, assim como tu trabalha, né? Na instituição. E tu faz um trabalho com a equipe também, Ingrid, assim, para, né, dar conta dessas aprendizagens todas, desses desafios todos, né? Fica aqui pensando, né? No hospital, quando a gente vai ler, né, o que o psicólogo hospitalar faz? Ele trabalha com o paciente, com a família e com a equipe. Só que com a equipe, a partir do momento que tem alguma coisa que não está sendo legal para o atendimento do paciente. Ah, Então, ah, um paciente que estava ali internado há muito tempo e ele foi a óbito e mexeu com a equipe. A gente fala ali alguma coisa, tem ali algum momento, mas não oferece uma psicoterapia para ele porque a gente não dá conta, né? Não aham, tem perna para ele. Alguns hospitais oferecem um serviço de apoio, então tem psicólogo para atender funcionários, mas aí é dentro de uma medicina do trabalho, da parte mais do RH, não faz é, parte do psicólogo hospitalar. Mas a gente pode fazer grupos de cuidando do cuidador, por exemplo. Só que dependendo da realidade, né, falando da minha, isso é super difícil, porque pensando em enfermagem, né, que está ali diretamente com o paciente o tempo todo, muitos saem do hospital para ir trabalhar em outro, ai, sim, né? Ele não vai parar. E ele tem hora, né? Tem hora do medicamento, hora do banho, hora de levar para isso, hora de levar para aquilo. Então é super difícil parar no horário do trabalho para ter um espaço para isso. E depois ou antes do horário também fica super difícil porque vem correndo, sai correndo. Mas de vez em quando a gente acaba oferecendo um espaço para isso. Não é sim. uma coisa que acontece sempre. De hora em quando a gente para e eu, agora é hora disso. Ingrid, a gente já está assim caminhando aí, né, para o final nossa, tô assim aprendendo um monte, aprendi muito com todos os Pegasus, né? A gente na verdade passou todos os dias fazendo live aqui nesse último mês, né, o mês de outubro. E o que tu considera assim tua maior aprendizagem? O que fez tu buscar essa área também, né, trabalhar com isso assim? O que tu sabe assim, porque a gente tem aquilo que nos chama, né? E assim, é,
o que que te chamou, né? Quais são tuas maiores aprendizagens trabalhando com todos esses desafios? Que pergunta difícil. Ah, Eu fui me interessando pela área hospitalar desde a graduação, né? Então, quando eu tive a disciplina de psicologia hospitalar, eu comecei a buscar tudo o que eu podia de psicologia hospitalar. Onde eu me formei não tinha estágio, né? Então eu só tinha disciplina até a teoria e fui buscar por fora. Quando eu terminei, eu sabia que eu queria isso, mas eu queria conhecer, saber a prática. E aí eu fiz aqui em São Paulo, tinha, na época a residência ainda estava começando, mas eu fiz o aprimoramento, que é tipo uma residência, só que uma carga horária menor, de 40 horas semanais. E aí que eu me encantei mesmo e fui atrás. Só que a área hospitalar ela é uma área super difícil de emprego, né? Então, tem hospital que é um hospital para um psicólogo para o hospital inteiro, né? Então, aham. imagine. E dependendo residentes, se formam muitos residentes todos os anos. E não são todos os residentes que vão conseguir um emprego dentro do hospital porque não tem vaga. Uhum. Em todos esses anos, né, dentro do hospital, na preceptoria, porque eu tô com residentes, então eu dou as aulas, supervisão, orientação de TCC, um monte de coisa ali dentro do hospital. E eu passei pela dificuldade, né, de conseguir um emprego, de estar ali dentro, mas eu também aprendi que fora do hospital a gente consegue fazer muita coisa, né? Olha, o paciente ele fica ali internado um período e vai para casa com todas as questões do adoecimento, né? E muitos não conseguem um atendimento porque é super difícil achar um psicólogo especialista em, sei lá, diabetes, né? Não acha. Não É um acho. psicólogo, é um psicólogo que atende tudo. Então muitos não buscam, né? Muitos vão para a rede, então para uma UBS que demora anos para ser chamado. E quando eu comecei a trabalhar com pacientes com hemofilia, e eu trabalho de forma online, porque são pacientes do Brasil inteiro, que é o mesmo trabalho que eu faço dentro do hospital, só que online. Porque eu não faço uma psicoterapia, eu tô né, vou para psicoeducação, tenho um suporte, passou disso, a psicoterapia não é comigo, então eu encaminho. É o que eu faço dentro do hospital, só que aí sim, dentro das quatro paredes do consultório, confortável na minha poltroninha, e não no hospital na correria toda que é. Eu acho que esse foi um dos meus maiores aprendizados. Assim, é difícil lidar com a condição humana, então é impossível a gente não ter a teoria, a supervisão. Eu falo que a supervisão é pro resto da vida, porque Isso. hoje eu dou supervisão, mas eu também preciso de um espaço para falar dos meus casos. E a análise, né? Eu preciso da minha análise pessoal para lidar, porque eu tô com essas condições humanas, o adoecimento, a morte. Então não tem como trabalhar com essas coisas se eu também não trabalhar com as minhas. Não é fácil, não é todo mundo que consegue, mas tem também uma parte gratificante disso tudo. E aí eu acho que é uma. Né, não vem em forma de um presente, às vezes nem de um agradecimento, porque a gente não vê talvez nunca mais o paciente, mas o conseguir, né? Eu acho que plantar ali uma sementinha de uma mudança, de um olhar diferente no paciente, que a gente já faz ali no hospital. E talvez o primeiro contato do paciente na vida de um psicólogo é dentro do hospital, porque talvez ele nunca procuraria um, né? E ali ele vai ter esse contato e a gente vai mostrar isso para ele. E aí, né? Quem sabe lá fora ele vai buscar e vai, né, seguir na psicoterapia. E aí eu acho que é isso, assim, né? Esse meu maior aprendizado é de que o quanto que nós, mesmo que a psicologia hospitalar ela é tão restrita, ela é tão difícil de conseguir um emprego, ela é possível para todo mundo, né? Quem gosta, quem quer trabalhar com isso e não consegue um emprego no hospital, tem como fazer isso fora do hospital. Fora que o nosso salário no hospital é um dos mais baixos, né? E no consultório a gente consegue fazer isso muito mais, de uma forma, né, de uma liberdade muito maior, de um jeito muito mais leve para nós, por não ser uma instituição que tem regras e tudo mais. Ai, que bom. Tô admirada, é, Ingrid, assim, porque realmente tem que ter um desejo mesmo, né, de impactar as pessoas, mesmo que seja um pouquinho, né, assim, trabalhar a nossa onipotência, né, porque a gente acha que
vai curar o paciente, que vai resolver a vida inteira dele, né? E às vezes é uma palavra, é uma escuta, né, um olhar, né, que pode também fazer toda a diferença para aquela pessoa, né, dentro do hospital. E tu tá trazendo esse outro lado que é dos psicólogos, né? Assim, a gente vive mais, a gente vai adoecer, né? Porque as pessoas não estão conseguindo se cuidar e vão precisar de psicólogos, né? Assim, que eles vão buscar apoio, que vão buscar crescimento, né? Para enfrentar tudo isso, né? Então, muito legal o teu trabalho, muito, 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 muito legal. Queria te agradecer muito, assim, por essa aprendizagem aqui, né? Encerrando a semana, assim, com toda essa aprendizagem. Olha, a aprendiz da psicopedagogia disse assim, muito bonito seu trabalho, faz uma diferença enorme na vida das pessoas. Incrível, muito bom conhecer melhor. É o caminho contrário. Eu falo que, né, você falou dessa onipotência, de que Impotência. às vezes a gente acha que tudo é emocional, né? Tudo é psicológico. E, não, e vai tratando tudo com, né? Tudo é psicológico. E temos essa onipotência mesmo, né? De que a gente vai dar conta de tudo. O trabalho do psicólogo hospitalar, ele é o contrário. A gente não vai tentar buscar a causa da doença. A gente vai trabalhar o que a doença está trazendo para o paciente. Uhum. É. Né? Então, não é a gente que vai, né, tentar buscar uma causa, né, fazer megas interpretações, nada disso. Não, é. Ah, muito bom. Ingrid, eu quero te convidar também para participar da jornada Eros, de 9 a 12 de novembro. A gente vai estar falando sobre amor, sobre paixão, enfim, né? Também aquilo que a gente estava falando, né? Que também faz parte da vida, né? E quem sabe aí um dia a gente não programa aí um módulo, né? Para pensar sobre isso, né? Sobre as doenças crônicas e essa questão da sexualidade mesmo, né? Mas queria muito te agradecer. Assim, acho que trouxe uma experiência riquíssima, né? Admirável. É, assim, nossa, muito, 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 muito legal o teu trabalho e como a gente tem espaço, né, na psicologia para trabalhar, né? Como a gente tem. Eu vou entrar na tutoria agora, né, do curso do Bruno, às 20 horas é comigo a tutoria. E eu pensei assim, gente, eu tenho que falar sobre essa live com o pessoal lá, porque, sabe, assim, todo mundo fica procurando aquele nicho, sabe? Assim, aquele nicho mirabolante, mas não se olham, não se escutam, né? E talvez, assim, quantas coisas não dá pra gente trabalhar, né? Quantas coisas não tá ligada à nossa história, à nossa vida, né? O nicho, ele fala da gente, né? Então, muito legal. Queria te agradecer muito, muito obrigada. Foi, assim, um momento de muita riqueza e de reflexão. Nossa, a gente poderia ficar falando mais horas. Aí tu entrou num tema que é o tema da morte, né? É um tema assim tão presente nesse momento na nossa vida mais do que nunca, né? Os nossos medos da morte, enfim, com essa questão do Covid também. Mas, nossa, foi muito rico, muito, muito, muito rico. Eu que só tenho que agradecer, como eu falei, é uma honra estar aqui, né? Sou sua fã, adoro o seu trabalho, né? Sua história, né? Desde quando eu via uma das aulas que você deu, eu falei, nossa, que mulher incrível! E tá aqui hoje é emocionante para mim. Estou muito feliz. Gente, eu tô arrepiada aqui com a tua, né, o teu trabalho, a tua, né, assim, por isso que tá sendo tão legal falar com o Pegasus, porque eu brinco assim que lá no Pegasus a gente não consegue ter essas conversas, né, sobre o nosso trabalho mesmo, né? E aqui a gente está tendo essa oportunidade de conhecer mais o trabalho um do outro, né? E enxergar tanto valor, né? E nós somos aqui duas psicólogas. Quantos psicólogos não passaram e estão aqui com a gente que também fazem trabalhos incríveis? Incríveis. Então, nossa, é muito legal. A nossa profissão é algo assim que a gente tem que se orgulhar muito mesmo. Faz muita diferença na vida das pessoas e na nossa também, né? Vamos combinar, né? Que seríamos nós sem os nossos terapeutas, né? Ingrid, muito bom. Muito obrigada, então. O pessoal também que nos acompanhou aqui, muito obrigada. Obrigada pelas perguntas, né? Pelos comentários. Foi muito bom mesmo. Tá bom?
Eu que agradeço. Muito bom estar aqui e tô por aí. Isso. Ingrid, como é que é o teu Instagram mesmo para o pessoal te seguir? É o Portal da Psico-Hospitalar. Ah, isso, Portal da Psico-Hospitalar. Isso. Sigam lá o perfil, gente, conheçam o trabalho da Ingrid. Tem coisas boas para psicólogos lá também, né, Ingrid? Tem, você vai ter a jornada dia 12/11, eu também tenho uma aula que eu vou falar um pouquinho mais sobre essas coisas todas. Também todos convidados. Ah, então, ó, quem se interessa por psicologia hospitalar já está super convidado. Que legal, que joia. Então, um beijo. Gente, tchauzinho, bom final de semana. Ingrid, muito obrigada e até a próxima. Tchau, Tchau! tchau, beijo. Até mais. Tchau, tchau.